The Witcher vem ganhando o coração de muitos, seja pelos jogos, pela série, mas será que realmente vale a pena ler o 5º volume da saga? Se você está curioso sobre isso, você está no vídeo certo. Bom dia, leitora e leitora! Meu nome é Luiz Guilherme e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre The Witcher Batismo de Fogo, que é basicamente o 5º livro da saga. Na última resenha, no Tempo de Desprezo, eu acabei comentando que o livro era basicamente uma ponte para o que estava por vir, que era basicamente um livro que interligava as próximas coisas. Era um livro mais devagar, mas que ele estava dando pontapé para o que está por vir. E agora, você gosta de RPG de mesa? Eu não estou falando isso de boca para fora não, porque The Witcher Batismo de Fogo vai parecer muito aquele início de campanha, onde você vai conhecendo o seu grupo, que vai ser o seu grupo de aventura inteiro, mas é claro que a aventura já começa lasqueira que nem doido. Que aliás, para os fãs dos jogos de The Witcher que acham que o Geralt é sempre um lobo solitário, sinto muito lhe informar, mas não é exatamente assim. E se você também não quer ser um lobo solitário, já me segue lá no Instagram, @vai.serúltimo, que direto tá saindo conteúdo literário por lá também. O livro começa na perspectiva de Milva, que é basicamente a nossa primeira participante do grupo. Obviamente sem contar o Geralt, né? Ela basicamente é uma dríade, porém ela tem incríveis habilidades de se camuflar no meio de todo mundo, o que a torna uma ótima espiã para arrecadar informação pro próprio Geralt enquanto ele está se recuperando em Brooklyn. E assim, deixando de nota que talvez a Milva seja uma das minhas personagens favoritas, talvez porque ela é uma arqueira, né? E diga-se de passagem, uma arqueira muito boa. Obviamente, como cabeça dura que Geralt é, ele não tira da cabeça o objetivo de ir até Nilfgaard tentar se encontrar com Ciri, aonde supostamente ela estaria. E é basicamente nessa viagem que o Geralt vai conhecer todo o restante dos membros que estão faltando do seu grupo. Um ótimo grupo, diga-se de passagem. Um poeta com alaúde, uma selvagem encrenqueira meio dríade, um vampiro com mais de 400 anos de idade e um Nilfgaardiano que insiste em dizer que não é Nilfgaardiano. E não podemos esquecer do líder do grupo, um bruxo cheio de remorsos que não sabe ainda como trabalhar em grupo. Aliás, é nesse livro aqui que Geralt vai finalmente se tornar um cavaleiro e merecer o seu título que carrega no nome, Geralt de Rivia. Mas se você quiser saber mais detalhes de como isso acontece, vai ter que ler The Witcher Batismo de Fogo, porque eu vou me abster de mais spoiler nesse vídeo aqui. E caso você não tenha esse livro aqui, dá uma olhadinha no link que está na descrição na hora de comprar o seu exemplar, assim você ajuda demais o canal e não paga nada mais por isso. E no outro lado você vai ver Ciri se desenvolvendo, crescendo, tendo que ficar forte para sobreviver. Bom, basicamente ela já é bem forte, mas ela precisa aprender as malícias da vida. A Ciri vai entrar por um grupo chamado Ratos, aonde vai começar a se chamar como Falca e assim acabando deixando o nome Ciri para trás. Você também vai vivenciar muitas aventuras nos olhos de Ciri, ou Falca agora no caso, né? Vai passar pelo primeiro amor de Falca, suas batalhas e a dificuldade de entender como é que a vida funciona agora. Afinal de contas, a Ciri basicamente era uma princesa e agora ela precisa roubar para comer. É uma mudança muito drástica para ser feita da noite pro dia. The Witcher Batismo de Fogo tem com certeza uma das melhores batalhas que eu já presenciei, se não for a melhor. Quando você estiver lendo, você com certeza vai entrar em estado de choque depois que você lê, para entender tudo que aconteceu, aquele frenesi, aquele estado de, sabe, você não sabe. Eu mesmo, por exemplo, quando eu terminei de ler aquela batalha, eu fiquei por umas meia hora completamente arrepiado, olhando pro nada, simplesmente falando tipo, meu Deus. E é justamente por causa disso que The Witcher Batismo de Fogo levou as suas merecidíssimas 5 estrelas. O que acaba gerando uma expectativa muito alta para os próximos livros da saga, e que obviamente eu vou trazer aqui pro canal. Então já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber a notificação quando as próximas resenhas saírem ao ar. Como queridinha de muitos, o Yennefer nesse livro acaba aparecendo muito pouco, mas os novos personagens que é apresentado acaba preenchendo essa lacuna que ela deixa em aberto. Já que você gosta tanto de The Witcher, por que não conhecer tudo que esse universo tem para apresentar? Bom, clica nesse vídeo aqui,
que você vai saber tudo, literalmente tudo, seja jogo, série, filme, tudo de The Witcher. O que pode e também algumas coisinhas que não podem. Espero que tenha gostado, valeu, falou, tchau!